Meu nome é Ana Luísa, eu fui orientada pela professora Elizabeth Bislan e no meu projeto de IPC nós pesquisamos sobre chaperonas HSP70 como potenciais alvos antivirais. Introdução. O que são chaperonas moleculares? Chaperonas moleculares são um grupo diverso de proteínas classificados por seu peso molecular e dependentes de cofatores para sua atuação. Elas são responsáveis por auxiliar outras proteínas a adquirirem as suas conformações funcionais, ou seja, o seu dobramento tridimensional, e são conhecidas como proteínas de choque térmico por terem a sua atividade intensificada durante o estresse celular. Como atuam as chaperonas? Em síntese, as chaperonas reconhecem as cadeias laterais de aminoácidos hidrofóbicos mal dobrados e com o gasto de ATP interagem com essas cadeias atuando na sua remodelagem. As chaperonas vão atuar no enovelamento de novos peptídeos, na remodelagem de proteínas desnaturadas durante o estresse, no transporte de partículas e darão assistência à degradação proteolítica. O que são chaperonas HSP70? Como todas as chaperonas, as HSP70 são uma família de proteínas reguladas por cofatores. Nesse trabalho a gente destaca o HSP40 e os fatores de troca de nucleotídeos. São uma família altamente conservadas em procariotos e eucariotos e no genoma humano são codificadas por 17 genes traduzidas em diversos isoformas, e a sua função está diretamente ligada à sua localização, que pode ser intracelular ou extracelular. A estrutura das HSP70. As HSP70 formam uma estrutura dobrável de função catalítica, ou seja, enzimática. Elas possuem um domínio C-terminal de 25 kDa que se liga ao substrato e um domínio N-terminal com atividade de ATPase. Entre esses dois domínios existe uma ligação hidrofóbica flexível. Funcionalidades e exemplos de HSP70. A gente destacou aqui a HSP72, que é expressa durante o estresse celular, HSP73, que participa de todo o ciclo celular, HSP78, também conhecida como proteína BIP, que reside no retículo endoplasmático e participa do dobramento de novos peptídeos, e a GRP75, que reside na mitocôndria e atua em resposta ao estresse. Lembrando que ainda não se sabe exatamente como funcionam todas as HSP70 e quais são todas elas. Por que a inibição das chaperonas HSP70 tem atividade antiviral? Primeiro, a gente sabe que as HSP70 são proteínas que participam da montagem e direcionamento dos componentes virais durante a infecção. A gente sabe também que os vírus eles têm alta capacidade de mutação. Então, inibindo a HSP70, você pode ter um tratamento mais eficaz do que os convencionais, uma vez que vai agir no organismo do hospedeiro e não no genoma viral. E a gente sabe que a inibição de HSP70 se mostrou eficaz para combater a replicação do vírus dengue, que causa a dengue, e no tratamento de células infectadas por HCV, que é o agente etiológico da hepatite C. O que é a violaceína e qual a sua influência na atividade antiviral? A violaceína é um composto roxo produzido por bactérias como Chromobacterium violacellum. Ela já possui atividade antibiótica, antiparasita e antiviral comprovadas, e ela é capaz de inibir HSP70 citosólicas humanas. Como pode-se testar a inibição de HSP70 por violaceína? Então, sabe-se que as HSP70 são muito conservadas em humanos e leveduras, e que as leveduras Saccharomyces cerevisiae são amplamente utilizadas para investigar a função dos genes humanos. Sendo assim, a gente pode usar essas leveduras para expressar proteínas heterólogas e testar a inibição. A justificativa do projeto.
A gente sabe que as HSP70 participam da infecção viral e que a violaceína tem capacidade de inibir essas proteínas, portanto, ela pode ser também uma droga antiviral. A gente sabe que é necessário desenvolver tratamentos mais eficazes para doenças virais, levando em consideração que esses vírus facilmente passam por mutação gênica e adquirem resistência aos tratamentos convencionais. E a gente sabe também que doenças virais como AIDS, Ebola e agora Covid-19 são responsáveis por grandes impactos na saúde, economia e nas relações sociais humanas, ou seja, precisam serem combatidas de forma efetiva. Objetivos. Esse projeto tem como objetivo determinar qual membro da família HSP70 a violaceína tem capacidade de inibir e testar se tal inibição tem capacidade de tratar infecções virais, como infecções por poliovírus tipo 2 e rotavírus símio. Esse teste será feito em parceria com a Universidade de São Paulo pelo laboratório do professor Lúcio Freitas Júnior. Aspectos éticos. O presente estudo não será submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, por não envolver trabalhos com humanos ou com animais modelos. Porém, todos os preceitos éticos estabelecidos serão respeitados, no que se refere a zelar pela legitimidade, privacidade e sigilo de informações quando necessário. Materiais e métodos. Como testar a inibição das HSP70 pela violaceína? Então, primeiramente, foram selecionadas 96 linhagens de leveduras codificando diferentes proteínas citosólicas, incluindo essas: HSP70, proteínas que interagem com a HSP70 e outras proteínas citosólicas, e essas foram levadas em fusão com GFP, que é uma proteína que causa a fluorescência verde, que serve para ser analisada em diferentes experimentos. Essas linhagens elas serão tratadas com violaceína e a inibição será testada com base na perda de conformação ou degradação das proteínas após elas serem tratadas com violaceína. Experimentos. Primeiramente, será realizada a citometria de fluxo, que é uma técnica que serve para testar o tamanho e a quantidade de componentes dentro de uma célula. Primeiro, serão crescidas as 96 linhagens de leveduras, fusionadas com GFP, junto com uma linhagem BY4741 sem GFP, que vai servir como controle negativo do estudo. Elas vão ser crescidas em 1 ml de meio YPD com 2% de peptona, 1% de extrato de leveduras e 2% de glucose. Elas serão colocadas em 48 poças e serão mantidas a 30 graus Celsius. Adiante, essas leveduras serão diluídas a 1/100 em mesmo volume do YPD fresco e incubadas por 4 horas, também a 30 graus Celsius. Depois disso, elas vão ser tratadas com 5 micromóis de violaceína por 15, 60 ou 480 minutos, mantendo a temperatura sempre a 30 graus Celsius. Depois disso, as células serão fixadas e analisadas por citometria de fluxo. A fluorescência será quantificada em cerca de 10.000 células por tratamento. Espera-se observar a perda de fluorescência quando há efetiva inibição por violaceína. O segundo experimento a ser realizado será a microscopia confocal. Esse experimento tem como objetivo conseguir obter imagens em diferentes planos de corte de uma célula, montando até mesmo uma imagem tridimensional desta. As células fixadas e testadas por citometria de fluxo que apresentarem grandes alterações na fluorescência serão observadas por microscopia confocal no laboratório do professor Hernandes Carvalho para averiguar se houve mudança de localização das proteínas afetadas pela violaceína. O terceiro e último experimento a ser realizado será o Western blot,
que é um experimento que tem como objetivo separar o conteúdo proteico de uma determinada amostra pelo seu peso molecular e depois, por meio de imunomarcadores, você vai conseguir identificar quais proteínas estão presentes naquela amostra. Ao serem detectadas alterações significativas nas fluorescências das células tratadas com violaceína, serão crescidas as linhagens selecionadas dessas leveduras em 5 ml de YPD em tubos individuais tendo 5 ou 0 micromols de violaceína e serão levadas ao descanso por 15, 60 e 480 minutos a 30 graus Celsius. Após esse processo, essas células de levedura serão lisadas e preparados extratos proteicos para a quantificação de proteínas com GFP para o Western blotting. O cronograma. Nós utilizaremos de 4 trimestres para realizar as atividades do projeto, sendo o primeiro e o segundo trimestre direcionados na cultura de leveduras expressando GFP, o segundo e terceiro trimestres no tratamento de linhagens com violaceína, o terceiro trimestre dedicado à citometria de fluxo, o quarto ao Western blotting e também no quarto a escrita do relatório final do projeto. As referências são essas apresentadas e aqui se encerra a apresentação do projeto. Muito obrigada!